Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu não estou aqui para falar sobre um livro específico, mas eu pensei em fazer algo diferente aqui no canal. Então galera, eu resolvi criar assim, como se fosse uma série de vídeos em que todo fim do mês ou começo do mês eu vou fazer falar para vocês quais livros eu tô lendo e o que eu pretendo ler em seguida, as metas de cada mês. Porque eu gosto muito de ter metas assim, eu sei que às vezes não é muito eficiente ou pode ser até prejudicial, né, de gerar uma certa ansiedade, confesso que acontece isso comigo às vezes. Só que ainda assim eu tento manter um pouco algumas metas, né? Enfim. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns livros que eu já tô lendo e o que eu pretendo ler agora nesse mês de outubro. Só que antes disso, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais livros vocês estão lendo, o que vocês pretendem ler em seguida, ler no mês de outubro ou até o fim do ano. Se vocês têm alguns livros, né, que vocês ainda querem ler muito esse ano, deixa aqui embaixo e também, por favor, deixa um like que ajuda demais o canal. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Então, falando primeiro sobre as leituras que estão em andamentos, e eu vou começar com esse livro aqui que eu tô lendo pelo e-book, né, que é History of the World, Map by Map. Ele foi escrito pelo historiador Peter Snow. Gente, eu tô lendo esse livro aqui desde o começo do ano, tá? Faz aí então mais de 9 meses que eu tô lendo ele e eu tô demorando tanto, né, porque eu acho que não é um livro que, na minha opinião, ele deve ser lido de forma contínua, assim, né, tipo, pegar do começo ao fim. Pelo menos pra mim, livros de história, eles não funcionam muito bem comigo dessa forma. Então eu tô lendo aos poucos, às vezes eu pego tipo pra ler 2 dias da semana e ler algumas páginas, uma vez a semana, quando eu tô com pouco tempo. Mas eu tô mais ou menos na metade do livro e Nossa, eu demorei quase um ano para ler 50% do livro e minha meta é terminar ele ainda esse ano. Então, como eu vou fazer, eu já não sei. Eu sei que eu quero terminar esse ano porque tem outra história que eu tô muito afim de ler. E depois que eu terminar, eu posso fazer uma resenha aqui pra vocês. Não sei se vocês gostam desse tipo de livro. Eu acho muito interessante. E eu posso até falar um pouco sobre os livros, interesses em geral, né? Porque eu tenho vários interesses na história, arte, enfim. E eu acho que seria legal, se vocês quiserem, eu faço um livro sobre isso. E, gente, até agora eu tô gostando bastante. Ele é bem interessante, como o título diz, né? É a história do mundo contada a partir de mapas. E como o autor sugere, ele fala que é impossível você contar a história do mundo e você não colocar mapas, para ver como que geograficamente tudo mudou, né? Desde o começo até agora, dos primeiros da pré-história, quando era a era do gelo, e teve, o gelo derreteu, aí abriu novas rotas, e os seres humanos foram descobrindo as coisas. Então é bem interessante, ele coloca aí como os mapas se transformaram, as regiões, por exemplo, os países que tiveram conflitos, onde aconteceu determinado conflito, vou pegar um aqui para vocês, para terem uma ideia, da mudança, e antes disso ele faz uma contextualização também, né, do período histórico. E aí ele começa a colocar aqui os mapas, né, de como que foi a mudança. Depois que eu terminar o livro, eu faço uma resenha mais completa mostrando certinho como são esses mapas e as diferenças. Mas é tipo assim, é bem interessante, muito, muito legal. Essa minha edição aqui é em inglês, só que eu tenho certeza que tem uma edição em português também. Então quem se interessar depois a gente pode conversar mais sobre esse livro aqui. Só que no momento eu tô lendo ele e tô gostando bastante, tô achando bem interessante. Aí, pessoal, eu não lembro se eu tinha comentado com vocês já em algum outro vídeo, ou não lembro. Só que eu também minha meta, né, era terminar esse livro aqui até o final de setembro. Hoje acho que é dia 28 e eu não tô nem na metade, né, então aí, gente, não vamos pular essa parte. Só que eu tô lendo A República de Platão. É o meu segundo livro de Platão que eu leio. Eu já li a Apologia de Sócrates e eu acho que eu não trouxe vídeo aqui pro canal. Não sei se vocês se interessam muito pelo tema de filosofia, só que esse aqui eu vou trazer vídeo aqui pro canal, sim. Eu comecei os estudos de filosofia esse ano também, bem devagar, aos poucos, de forma sozinha, né? Eu busco conteúdo sozinha, faço curso online, né? Mas nada tipo para licenciatura nem nada do tipo, é mais pro conhecimento mesmo.
Então esse, assim, é o segundo livro que eu leio de filosofia mesmo, né? Que é a República de Platão. Eu tô gostando bastante. Eu achei que seria um pouco mais difícil por conta do tempo, né, que ele foi escrito, do diálogo, dos temas que aqui são abordados. Eu pensei que seria mais difícil, só que eu tô conseguindo entender vários aspectos que antes eu considerava que seriam mais difíceis. E aqui o Platão, ele usa o personagem de Sócrates, né, a figura de Sócrates, para dialogar sobre diversas coisas, principalmente a República. Então aqui eles vão ter uma discussão completa do que seria uma república, uma sociedade ideal. Essa cidade, essa república ideal. Qual seria a forma de comércio, as leis? Então ele vai fazer aí um amplo diálogo sobre essa república ideal. Só que ele vai passar em temas como o que é justiça, sobre a criação dos filhos, quais estudos essas crianças deveriam ter, a formação de guerreiros. Então, alguns dos tópicos, aí ele também vai falar no capítulo 5 sobre a educação das mulheres, que era uma questão muito pouco discutida e discutida de forma muito rasa naquela época. Então, ele vai falar muito sobre isso, até agora são os temas que eu li. E são 10 livros, né? Até agora eu li 5. O livro é dividido em 10 livros. Até agora eu tô no livro 5, tenho mais metade para ler, mas que eu quero terminar em breve e já trago resenha aqui pro canal também. Espero que vocês gostem. Aí, pessoal, então aqui é o que eu tô lendo, né? Tá em andamento. Agora, o que eu queria começar a ler em outubro, que é o mês aí que é o seguinte, depois de setembro vem outubro, né? Enfim, e aí, pessoal, eu quero muito, muito, muito ler A História da Arte, que é um livro que já tá na minha estante há algum tempo. Eu fiz resenha aqui no canal recentemente sobre um outro livro de História da Arte, do Ernest Goldbridge. É um livro bem, bem grandão. Se vocês quiserem conferir, tem aqui no canal, postei recentemente. E eu termino um livro de um assunto e começo outro. Eu não gosto muito de ler 2 livros do mesmo assunto ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, eu terminei aquele da arte e vou passar para esse aqui. E da história a mesma coisa. Quando eu terminar esta história, aí sim eu começo um outro. Para eu não confundir muito meus neurônios. E esse livro aqui, gente, essa série é muito famosa. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre essa série de livros da Globo Livros. Eu já fiz aqui, acho que da história e da literatura bem recente também. Faz pouco tempo que eu postei. E eu quero começar ainda a ler esse ano, esse ano, o livro da arte, que aqui ele vai passar sobre todos os movimentos históricos, mundo medieval, renascimento, tudo que a gente conhece e eu gosto bastante. Então, eu pretendo ler ainda esse ano. E esse modelo de livro aqui da Globo Livros, gente, me interessa muito. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando que é muito simplista, que às vezes é meio bobo, não é muito profundo. Só que assim, eu acho interessante para você ter um conhecimento inicial e depois você se aprofundar, né? Ou se você já tem um conhecimento amplo, você pega esse livro aqui e você, testa o teu conhecimento de certa forma, sabe? Eu acho interessante e eu recomendo essa série. E aí eu vou ler o livro aqui e depois também trago resenha aqui pro canal. E aí, pessoal, esses eu tenho que começar em outubro de uma forma ou de outra. Outubro é o mês do Halloween e eu sou uma pessoa que eu sou muito levada a essas coisas. Por exemplo, eu acho legal você ler livros do tema do determinado mês. Então, por exemplo, outubro é Halloween, eu acho legal ler livros de terror, de gótico, horror, mistério, eu acho interessante. Como no Natal, né, por mais que às vezes, né, você nem segue aquilo, só que só pelaquela atmosfera já é interessante ler histórias de Natal, enfim. Eu vejo muito isso na gringa, algumas contas que eu sigo no Instagram, que o pessoal faz muito disso. Por exemplo, leituras de verão, aí eles pegam livros que, são de verão, sabe? A história se passa no verão. Ou leituras de outono, então são livros com esse aspecto, essa atmosfera mais de outono. Eu acho isso bacana. Então, no Halloween, eu quero muito ler esse livro aqui, que é do nosso grande Edgar Allan Poe, ele tá ali na minha estante. Esse aqui, gente, é os contos do grotesco e do arabesco do Poe. Eu já li um livro de contos dele, que é uma edição da Dark Side, tem vídeo aqui no canal. E esse aqui são outros contos, né? O Poe escreveu diversos contos, ainda bem. E aqui tem outros contos dele que eu tô muito, muito ansiosa para ler. Então, nesse livro aqui, gente, nós temos diversos outros contos, como, por exemplo, a gente tem O Homem que Foi Consumido, A Queda da Casa de Usher, esse conto também tem ali, mas eu vou reler.
O Manuscrito Achado numa Garrafa, Sombra, O Demônio na Torre do Sino, Rei Peste, A Foice do Tempo, Perda do Ar, enfim, são muitos contos aqui, acho que tem mais de 16 contos. E eu pretendo muito ler esse livro aqui em outubro. Eu sou uma grande fã do Edgar Allan Poe, tudo que ele criou, né? Ele ser pioneiro nessa questão do gótico, do horror. Ninguém escreveu contos igual ele, na minha opinião. Então eu tô bem ansiosa para ler. Depois eu vou comentar mais da edição do livro e a gente fala bastante na resenha. E aí, pessoal, para finalizar, eu também quero muito ler esse livro que tá na minha estante há algum tempo, acho que faz mais de um ano que eu comprei, que é o livro da Shirley Jackson. Esse aqui, Sempre Vivemos no Castelo. A Shirley Jackson, ela é uma escritora contemporânea, ela se desenvolveu aí no século XX e é crucial para o século XX. Ela inspirou nomes como a Donna Tartt, como o Neil Gaiman, diversos aí outros escritores do período. O Stephen King, né, que é o mestre do horror, então ela foi uma inspiração para muitos desses escritores. E ela também foi uma das escritoras mais importantes do século XX e ela escreve muito sobre suspense e sobre mistério. E esse livro aqui, pelo visto, vai falar bastante sobre isso. Pelo que eu vi até agora, eu só dei uma olhada na sinopse, me interessou no dia e eu comprei. E eu tô querendo muito ler ele em outubro. Se vocês já leram esse livro aqui, deixa aqui nos comentários para me falarem o que vocês acharam. Então, pessoal, até agora são essas as metas, as intenções, vou falar como intenções, nem metas, de eu terminar esses livros e já começar os outros nos próximos meses. Gente, eu amo falar sobre os livros que eu vou ler, sobre os livros que eu quero ler, os que eu tenho aqui. Então, eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem nos comentários algumas dicas se vocês acham que devem melhorar algo, se eu devo falar sobre outras coisas. Eu tô pensando também em fazer um vídeo sobre técnicas de leitura, como eu leio, não que seja uma regra, mas tipo, coisas que funcionam para mim, por exemplo, para memorizar melhor, e também sobre ler em e-book, que é algo que eu tive muita dificuldade no começo, e eu percebo que, pelo que eu vejo, né, que tem muitas pessoas que ainda têm uma certa resistência a isso, então acho que seria um tema bacana para um próximo vídeo. Mas me deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem que eu continue a fazer isso no começo dos meses, me deixem aí embaixo. E também me contem se vocês já leram alguns livros que eu mencionei aqui e quais são os livros que vocês pretendem ler, se é gótico, se é horror, se é mistério, se é fantasia, se é um romance de época, uma história contemporânea, um conto, uma novela, deixa aqui embaixo. Muito obrigada, pessoal, e eu volto em breve com mais resenhas.